Estamos iniciando mais um programa do canal Dagoberto no Ar, visitando a sua casa. Hoje vamos ver se o nosso amigo Luciano Solar está em casa. E aí, meu amigo Luciano? Tudo bom, Dagoberto? Bom demais. Prazer estar na sua casa. Eu que agradeço a visita aí, bom dia. Olá a todos! Estamos aqui com mais um programa, canal Dagoberto no Ar. Hoje com o quadro Visitando Sua Casa. E estou muito à vontade, porque o nosso amigo entrevistado hoje é o vereador de Alfenas, Luciano Solar. Seja bem-vindo, Luciano. Obrigado, Dagoberto. Bom dia a todos. Eu quero aqui agradecer a todos os nossos anunciantes que estão com a gente, aí colocando a sua marca vinculada ao nosso canal. Também agradecer aos nossos internautas, seguidores, viu, Luciano? Que o nosso programa vai completar 1 ano já. E também mandar um abraço para o nosso amigo Roberval, ele que foi prefeito 2 vezes e também trabalha com excursão, Luciano. E ele está fazendo uma excursão para Ubatuba. Você que está afim aí de pegar uma praia, será do dia 21 a 25 de abril, por apenas R$400. Se você quer ir para Ubatuba nesta data, ligue para o Roberval. Seu número 35 99 928 7943. Um grande abraço, Roberval. Luciano, eu lhe conheci e desde que te conheci a simpatia sua conquistou, né, a gente. Você é uma pessoa de fácil acesso, uma pessoa carismática, uma pessoa do povão mesmo. E a gente hoje vai saber um pouco mais de quem é o Luciano Solar, tá certo? Certo, vai ser um prazer. Luciano, qual que é a sua cidade natal? Bem, eu sou natural de Brasília, né? Nasci em Brasília em 89, mas eu me considero um cidadão do mundo, né? Que apesar de eu ter nascido em Brasília, eu acabei morando em muitas cidades. Morei em Belo Horizonte, morei em Sete Lagoas, morei no estado do Espírito Santo e depois eu vim para Alfenas. Então eu estou muito acostumado a mudar de lugar, então eu gosto de muitos lugares, mas minha cidade natal é Brasília, que eu também amo muito e gosto muito. E o que foi essa escolha por Alfenas? Como que aconteceu isso? Bem, eu tive um privilégio, né, de poder escolher a cidade que eu ia cursar universidade. Então, antes de vir para cá, eu estava no Espírito Santo, eu morava numa cidade de praia, inclusive você falou de Ubatuba, né? Gosto muito de Ubatuba e gosto muito de praia. E antes de vir para Alfenas, eu estava numa cidade de praia e chegou a época de fazer o vestibular. Então, eu fui em São João del Rei, Lavras, Viçosa e Alfenas, que eram 4 cidades universitárias, né? Que tinham universidades federais, e eu queria fazer a Universidade Federal. E o que eu gostei de Alfenas foram 3 coisas. A primeira coisa é que a cidade fazia frio. E eu nunca tinha sentido frio na vida, porque eu só morei, né, em cidades que eram quentes, né? Brasília é quente, Belo Horizonte é quente. A cidade de praia que eu morava também, que chama Marataízes, era muito quente. E aqui eu cheguei no inverno, né? Eu vim pra cá em junho e eu adorei a sensação do frio. Hoje eu não saio daqui para ir para um lugar mais quente em hipótese alguma. Inclusive pretendo ficar aqui por um bom tempo, né? A cidade me acolheu muito bem. E a segunda coisa foi a universidade, que é uma universidade de ponta, uma universidade muito boa. E a terceira coisa é a estrutura da cidade. Eu acho Alfenas uma cidade muito bonita, uma cidade que tem uma boa infraestrutura e por isso, né, traz qualidade de vida para as pessoas que moram aqui. Então acabei escolhendo Alfenas por esses 3 motivos. Muito bom, Luciano. Luciano, e como que foi o seu engajamento na questão ambiental? Bacana. Bem, desde criança eu sempre fui conectado à natureza. O meu pai, ele gostava muito de natureza, então eu sempre fiz fiz caminhadas, trilhas, né, no meio da mata, ia para cachoeira, ia para praia, ia ver o nascer do sol junto com ele gostava de me acordar cedo para a gente ver o nascer do sol, então eu sempre tive essa conexão com a natureza de uma forma muito intensa. E quando eu fiquei mais velho, infelizmente, a gente acaba descobrindo que a natureza está sendo severamente ameaçada e destruída, né, pelo nosso padrão cultural vigente. E com isso eu acabei me engajando enquanto um ambientalista, né, para poder proteger os ecossistemas que nos são tão preciosos, né?
Ô Luciano, fugindo um pouco da questão ambiental, você falou que um dos motivos que te puxou para Alfenas foi a universidade. Sim. Qual que é a sua formação e nos conte um pouco sobre isso. Tá, bacana. Bem, inicialmente eu queria ser professor, né? A contragosto da minha família, falou que eu estava louco, né? Sua família não queria, não? Não queria, porque infelizmente professor no nosso país não é valorizado, né? A gente vive sendo massacrado e isso é complicado. Mas eu sempre tive o dom da fala, da palavra, de ensinar, então eu nasci professor, não adianta, desde criança eu dava palestra, né? Vamos dizer assim, para os outros amiguinhos, então eu sempre gostei de comunicar e eu sempre gostei da sala de aula. E eu tive professores ótimos e esses professores acabaram sendo modelo e espelho para mim e eu escolhi ser professor. Então eu acabei vindo para Alfenas para fazer história. Então eu fiz o curso de história, me formei em 2014 e logo passei, né, no concurso do estado, em 2014 já. Depois em 2017 eu passei em outro concurso e dou aulas desde então. Então foi por esse motivo que eu escolhi a Universidade Federal de Alfenas, que tinha um excelente curso de história. E hoje você é professor onde? Hoje, né, eu continuo dando aula de história lá na Escola Judite Viana, só que eu migrei um pouco da história, né? Eu dou aula de história ainda, só que a minha continuação de formação acadêmica, né, meu mestrado é voltado para a ciência da sustentabilidade, né, e principalmente na aplicação política da sustentabilidade, que é uma pauta muito importante dentro da ecologia e da preservação ambiental. Então você faz o que ama, né? Faço o que eu amo, isso sem dúvidas, né, não ganho muito dinheiro, mas sou uma pessoa muito feliz por fazer o que eu realmente gosto. Eu não consigo me ver em outra profissão, a não ser a profissão de professor, né, e também atuando como político, né? E isso, Luciano, a gente levar para os nossos internautas, né, que às vezes os pais da gente querem escolher uma profissão que não se encaixa no perfil da pessoa. Então eu acho que quando a gente faz o que ama, faz o que gosta, essa coisa nasce com naturalidade e é feito com excelência. Exato. Né? Os resultados são completamente muito mais positivos. Então eu acho que a pessoa tem que escolher realmente o que se encaixa. Que gosta e ama, né? Com certeza. Você falou em política, né? Hoje você é vereador de Alfenas, que não é pouca coisa, chegar a ser vereador aqui. Como que você decidiu entrar na política? Bem, durante meu período de faculdade, eu acabei participando de movimentos sociais, de movimentos políticos dentro da universidade. Sempre me interessei pela ciência política e no decorrer desses anos em Alfenas, essa vontade de atuar na política, principalmente em prol de projetos ligados à sustentabilidade, cultura e educação, que são os três pilares, né, do meu mandato e do que eu pretendo trazer para Alfenas. E dentro dessa perspectiva, dessa vontade de querer atuar, eu acabei tendo a sorte de ser convidado para participar de um grupo de pesquisa internacional que se chama ICU, né, que é um trocadilho em inglês, significa Eu Vejo Você, mas também significa Interdisciplinary Center for the Unknown, que significa Centro de Estudos para o Desconhecido. O desconhecido é o futuro e nós, enquanto seres humanos, temos essa capacidade de criar o futuro. Então, o nosso objetivo é criar, através da política, um futuro melhor para todos e todas. E esse grupo de pesquisa que fomenta, né, a parte dos meus projetos, então eu não faço projeto sozinho, todos os meus projetos são co-assinados por um especialista da área daquele projeto. E eu fui eleito dentro de um laboratório, né? Laboratório que a gente diz, um laboratório porque nós não usamos a campanha convencional. Eu não fiz carro de som, não fiz santinho, a gente fez uma campanha majoritariamente na internet. E dentro dessa perspectiva eu fui eleito com R$7.000, o que é considerado muito baixo para uma campanha de vereador numa cidade do tamanho de Alfenas. Então a gente teve voto realmente orgânico, jogamos limpos, sinceros, sem, né, comprar votos, sem atacar ninguém, né, buscando realmente as boas práticas da ciência política. E hoje exercendo a vereança na Câmara Municipal de Alfenas, no Poder Legislativo, como que é esse sentimento dentro de você? Sim, bem, a política ela causa sentimentos antagônicos nas pessoas, né?
E a gente que é envolvido com política, a gente ama e odeia, né, Dagoberto? Com certeza. Tem hora que a gente fica triste, tem hora que a gente fica cansado, porque não é fácil, né, se construir algo através do diálogo, isso dá muito trabalho, mas ao mesmo tempo é possível sim fazer uma boa política e a gente fica muito feliz quando a gente consegue colocar algum projeto em andamento e ver aquilo se realizando, se concretizando, traz um senso de realização muito grande. Então eu estou muito satisfeito com o que eu tenho conseguido fazer por Alfenas. Muito bom. Luciano, com essa experiência que você vem adquirindo aí, eu também comecei como líder estudantil, nós temos mais ou menos a mesma origem. O que você dá de conselho para essas pessoas que querem adentrar na vida pública e se tornar políticos? Bem, o conselho que eu dou, primeiro, é sempre estudar, né? A política, ela vai exigir cada vez mais que as pessoas se qualifiquem. Isso é bom, porque nós precisamos disso na nossa política. E a velha política, apesar dela ainda sobreviver, a tendência é que ela se desgaste cada vez mais e que ela, né, não vou dizer morrer, mas que ela fique em segundo plano. E os novos políticos, os novos atores políticos que vão construir, né, a história desse país daqui em diante. E você que tem interesse, né, estude e principalmente busque fazer alianças com pessoas boas. Nós somos a média das pessoas que nós convivemos. Então, busque dentro da política pessoas boas, tem muitas pessoas boas, faça, né, essas parcerias, conviva no ambiente político, isso é importante, e desenvolva projetos sérios, baseados em boas práticas. Também não pode prometer aquilo que a gente não pode cumprir. Então, a gente tem que realmente construir projetos, estudar e buscar esse contato íntimo também com as pessoas, com a população, porque a gente é eleito através do voto, então também se não tiver um bom contato com a população, não adianta você ter o melhor projeto. Então, acho que seriam essas 3 coisas que eu daria aí como conselho. E não desistir jamais, porque às vezes pode demorar, eu dei sorte de ser eleito de primeira, mas muitas vezes as pessoas não têm esse êxito, mas nem por isso é motivo para desistir, né? Às vezes você não foi na primeira, vai ser na segunda ou na terceira, mas se é o seu sonho, se você acredita que você nasceu para isso e que você quer contribuir com a sociedade dessa forma, vai dar certo em algum momento. Resumindo a sua fala aí, eu achei muito interessante 2 pontos. Unir projeto e popularidade. Eu sou testemunha disso, tantas pessoas boas, reconhecidas pela cidade, pela sociedade, às vezes têm projetos ótimos, são aí pessoas idôneas, mas que não conseguem se eleger, porque não tem a proximidade com a comunidade. Então a gente tem que somar, né, Luciano, os 2 fatores para chegar ao sucesso. Então eu acho, e a gente tem também dentro da gente o termostato interior, né? Exato. Regular esse termostato para que você seja uma pessoa que escolha, que trace o caminho da boa política, né? Exato. E igual você colocou agora, e tem o inverso, que aí a gente chama, inclusive na ciência política, a armadilha da democracia, que é o seguinte: às vezes para a pessoa ser eleita, ela precisa muito mais ser popular do que ter projeto, mas isso é perigoso, porque às vezes a pessoa é muito popular, que conhece muita gente, é uma pessoa boa, mas ela não tem projeto, e aí ela costuma, às vezes sendo eleita, criar frustração nos eleitores, mas aí também é responsabilidade dos eleitores, que a gente tem que votar sim, naqueles que são conhecidos, né, porque a gente não vota em quem a gente não conhece, pelo menos no sentido, se você não conhece pessoalmente, você vai ter que estudar o projeto da pessoa. Então a gente tem que buscar esse equilíbrio entre a popularidade, né, e você ser uma pessoa qualificada e ter projeto. É daí que nasce... Uma soma, né? Exatamente, é daí que nasce a política de excelência.
ainda estava vendo ontem na televisão a campanha que o TSE está fazendo para os jovens fazerem títulos, né? E eu vi o depoimento de um rapazinho de 16 anos que o sonho dele era votar e que ele vai realizar o sonho agora. E eu aproveito para intensificar isso aí, gente. Pessoa que tem 15 anos e completa 16 anos até no dia da eleição, que estamos no ano eleitoral, pode e deve fazer seu título. É como você exerce sua cidadania. E eu acho muito engraçado, Luciano, puxando um fio aí da sua fala, a pessoa falar: eu odeio política, eu odeio políticos. Mas tudo nasce da política. A vida da gente é uma política. Políticas públicas. Se o mandatário não exerce corretamente aquilo que lhe é destinado, a sua função, é que você falou. Muita gente tem popularidade, mas ganha um mandato e não consegue exercê-lo com êxito porque não tem projetos. Exato. Muita gente tem projetos, mas não tem popularidade. Então você completou a fala, um complemento nós fizemos aqui, Exato. Que a soma dos dois, se você pegar, você vai ter êxito. Se não for na primeira, foi o que o Luciano falou. Não desista, porque às vezes a gente aprende muito mais com a derrota do que com a vitória. Exato. A gente aprende aonde a gente errou e é uma oportunidade sempre de se reformar, né? Então, se não deu certo é porque a gente ainda precisa melhorar um pouquinho. Isso é bom. E não era o momento, Não né? era o momento. Tudo sabe, Deus sabe de todas as coisas, né? O momento certo. Ô Luciano, hoje o país passa por dificuldades, por uma polarização política, e vamos viver hoje, eu acho que esse ano, uma das eleições mais difíceis que a gente tem nos últimos tempos. Concordo. Olhando o cenário político de uma maneira nacional, o que você me diz? Qual que é a sua opinião? Bem, vou começar por esse ponto da polarização, né? Infelizmente, de forma geral, o nosso sistema educacional ele é muito falho e o nosso acesso à informação e a conteúdo de qualidade ele é falho também. E com isso nós geramos uma sociedade que lê pouco, que consome pouco conhecimento, e a política ela ainda é muito tratada como futebol, né? com muita emoção. E isso acaba gerando essas paixões tão violentas que levam às polarizações. Mas isso não é benéfico para a nossa sociedade, isso atrapalha o nosso desenvolvimento intelectual e político. E a solução para a polarização é a gente realmente tentar sair, né, do coração e ir para a razão. Porque é óbvio, a política sempre vai ter emoção envolvida, não tem como, nós somos seres emocionais também, mas ela deveria ser majoritariamente racional. É estudar projetos, estudar dados, tomar cuidado com fake news, né? A fake news ela causa um estrago gigantesco, a gente tem que checar as fontes daquilo que a gente está lendo, daquilo que a gente está disseminando, e dentro disso a gente vai sempre encontrar bons candidatos. E quando se fala que não gosta de política, não gosta de político, é como o Dagoberto falou, isso é um equívoco, porque o ser humano é um animal político, como dizia o Aristóteles, nós nos relacionamos, e nesses relacionamentos nós estamos fazendo política. Então é a política com o vizinho, a política na sua rua, a política no seu local de trabalho, a política na prefeitura, em todos os âmbitos a gente está se relacionando e fazendo política. E quando a gente fala que todo político é ruim, é uma injustiça muito grande com aquele político que se esforça para entregar um bom trabalho. Não pode generalizar, né? Exato, e isso é bom para o político ruim, porque aí você coloca ele no mesmo patamar do político que quer trabalhar e você desvaloriza o trabalho do político bom e valoriza o trabalho do político ruim, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, e essa polarização a gente precisa superar isso. Essa eleição vai ser polarizada, não adianta, né? Eu vou torcer, obviamente, para aquele que tenha mais respeito, para aquele que tenha mais postura de presidente, ser eleito. E vou fazer a minha campanha para aquele que vai ser o meu candidato, não vou falar aqui, acho que não é o momento ainda, mas, né, acho que você já tem certeza que não será, que é o ele não. Mas, né, cada um tem a sua opinião, eu respeito a democracia, respeito a eleição de qualquer presidente que seja eleito pelo voto direto, e a gente tem que respeitar a vontade do povo brasileiro, né? Isso é uma coisa que eu acho que é importante para todos os lados. E, Luciano, você falou uma coisa correta, generalizar todos os políticos são corruptos, todos os políticos são desonestos, todos os políticos roubam,
isso aí você realmente está facilitando a vida do ruim político. Exato. Você está dando a chance dele se reeleger, porque ele está no mesmo patamar do bom político. E não é assim, gente. O nosso Brasil tem muita gente boa ainda, tem muito político honesto, tem muito político que faz. A gente vem do regime militar de 64, onde Tancredo Neves, aí na primeira tentativa, não teve êxito, né, no colégio eleitoral, não passou a emenda pela democracia, mas depois ele continuou lutando e veio aí artistas de TV, palanque político, onde não tinha polarização, era uma união, né, de forças. E hoje a gente vive um regime democrático, onde cada um tem sua liberdade de expressão, cada um tem liberdade para fazer reunião em casa, coisa que não existia, né? O regime militar via ali 3, 4, 5 pessoas agrupadas, já era ali podado. Então a gente tem que saber sim, viver a democracia, mas viver a democracia bem vivida, né? Não a democracia acreditando e como você falou, uma coisa que vai pegar muito nessa eleição: fake news. Exato. Pesquisem a origem, porque fake news hoje, o mundo da internet não é um mundo vazio mais. Não. Hoje a gente tem a lei, né, que regulamenta isso, e não adianta a pessoa achar que não vai ser descoberta, porque hoje tem meios para isso. Exato. Então muito cuidado para quem espalha fake news e para quem também compartilha, porque se você compartilha, você também pode ser punido, porque você está ajudando a espalhar aquela notícia falsa. Exato. Né? Exato. Então isso aí são fatores que a gente deve olhar bem. Luciano, esse nosso bate-papo foi muito interessante, curto e objetivo. E é isso que o pessoal do nosso canal gosta de ver. Por que o nosso canal tem uma boa audiência? Porque a gente traz temas de repercussão nacional, municipal, estadual, e traz pessoas de credibilidade. Bacana. Estou completando com você hoje, se não me engano, 41 vídeos gravados. Sim, eu acompanho o canal. Em todos esses vídeos, não tem uma pessoa que eu trouxe para os nossos internautas, os nossos seguidores, que não sejam pessoas especiais e íntegras e especialistas naquele setor que ela ocupa. E é com muito prazer que agradeço, viu, essa acolhida na sua casa. O Luciano, além de vereador, é um grande irmão que eu considero. Acredito que tem um belo futuro na vida pública, porque é uma pessoa que soma essas duas coisas que a gente falou. Tem projeto, tem estudo e tem popularidade. Está sempre lutando aí. A cada dia que ele acorda é um novo desafio, né, Luciano? Todo dia. Não para, né? E eu queria que você deixasse aí a sua mensagem final aos nossos seguidores. Bem, eu acho que é um momento difícil que todo mundo está vivendo. A gente acabou de sair de uma pandemia, tem uma guerra acontecendo no nosso mundo, né, que está nos afetando. É interessante falar isso aí. Sim, está afetando a nossa economia, está afetando a vida de milhões de pessoas na Ucrânia, obviamente, que são os que são mais afetados, porque perdem a vida tanto fisicamente quanto materialmente, tem que deixar seus lares. Então, e pessoas inocentes, né? Exatamente, pessoas inocentes. E de forma geral a guerra afeta o mundo inteiro. A gente está vendo aí gasolina subindo, o preço dos fertilizantes subindo, e tudo isso vai afetar a mesa do povo brasileiro. Então a gente tem que ter muita fé, muita esperança, trabalhar pelo bem. Eu acho que isso a humanidade não pode perder, as pessoas não podem perder isso do horizonte, que é trabalhar pelo bem. É o que a gente está aqui para fazer, é o principal mandamento de Deus. E trabalhando pelo bem, a gente vai conseguir melhorar esse mundo. Se a gente não desistir de trabalhar pelo bem, é abandonar o mundo, é abandonar a vida, é abandonar Deus. Então a gente tem que trabalhar, né, para viver em fraternidade com os nossos irmãos. Eu me considero, né, o pessoal pergunta se é de direita, de esquerda, o que você é? Eu me considero um humanista e principalmente, né, um iluminista. Eu acredito muito no lema da Revolução Francesa, que é igualdade, fraternidade e liberdade. A gente precisa desses 3 pilares para a nossa sociedade poder evoluir cada vez mais, e é possível sim. É só a gente
né, ter consciência, a gente trabalhar em união, que a gente vai melhorar esse país, vai melhorar esse mundo. Eu tenho muita fé em Deus, muita fé na vida, muita fé nas pessoas. Eu acho que pessoas ruins são a minoria. Muitas vezes as pessoas estão só confusas, né? Mas a maioria das pessoas quer o bem. Então a gente tem que se unir nessa corrente do bem para melhorar o mundo. É isso, é a mensagem que eu deixo para vocês. E principalmente para os mais jovens, tirem o título, né, e votem em políticos qualificados. Não precisa votar em mim. Eu só quero que vocês votem em pessoas que vocês realmente estudaram e viram que a pessoa está preparada, qualificada. Eu sempre falo isso. Se não votar em mim, não tem problema. Desde que você vote em gente boa, gente qualificada, gente que tem projeto. É isso. Um grande abraço, agradecer ao Luciano, agradecer a você que está conosco e até o nosso próximo programa, se assim Deus permitir. Um beijo no coração. Abraço. O verão chegou! E para você que quer passar o fim de semana em família, ou aquela resenha com os amigos, ou alguma data especial, festa de aniversário, batizado, casamento, venha para o Rancho Recanto das Garças. Um lugar aconchegante, amplo, com área de churrasco, piscina e dormitórios para até 20 pessoas. O lugar certo é no Rancho Recanto das Garças, a 3 quilômetros de Alterosa. Informações, ligue 99908-3591. Rancho Recanto das Garças, sempre pronto para melhor lhe atender.